E aí, jovens? Tudo bem com vocês? Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14. E hoje eu tô aqui para falar de Premonição, o primeiro filme dessa franquia que eu adoro, que foi lançado em 2000, há 25 anos atrás. Olha a loucura! Eu quero fazer um compilado com todos os filmes aqui para comemorar o lançamento do sexto filme, que vai ser agora, dia 15 de maio. Então, daqui até lá, provavelmente todos os filmes da franquia vão estar aqui no canal, tá certo? Mas sim, gente, para quem não viu, o que eu acho muito difícil, Premonição é um filme muito diferente. A história dele por si só, de como o filme foi feito, já é diferente. Porque assim, o roteiro, o script do Premonição, na verdade, era para ser um episódio de Arquivo X. E o produtor, quando estava lendo a história, ele estava num voo, num avião. Então imagina o desespero do cara em ler uma história em que o avião explode. É tenso, né? Diz a história que o produtor ficou rezando o resto da viagem até eles pousarem, né, em segurança. Mas então, gente, vendo o potencial nessa história, decidiram fazer um filme. E que filme, né? Pois bem, a história segue Alex Browning, um adolescente que está indo junto com a sua turma viajar para Paris no voo 180 ou 180. Acontece que o Alex começa a ver coisas estranhas relacionadas à morte, né? Por exemplo, ele está no aeroporto, uma pessoa começa a cantar, a pessoa que está cantando morreu no acidente de avião, ele vê as placas com os voos cancelados, então ele começa a ter nuances, assim, sinais de que alguma coisa está errada. Até que chega um momento fatídico em que ele tem uma premonição de que o avião vai explodir. Quando ele acorda da premonição, ele vê que tudo que ele sonhou está acontecendo. Então o que ele faz? Tem um ataque de pânico, avisa a todo mundo que o avião vai explodir e sai do avião tirando alguns amigos antes que isso aconteça. Porém, o avião sai do mesmo jeito. E isso é um ponto interessante. Assim, Premonição é um filme legal, mas também a gente tem que levar em consideração alguns problemas. Por quê? Porque a partir do momento que alguém grita, o avião vai explodir, eu acho que na vida real aquele avião nem ia sair do lugar. Eles iam tirar as pessoas do avião, iam fazer uma investigação, porque poderia ser um atentado terrorista. E se tratando dos Estados Unidos, terrorismo é uma coisa que eles levam muito a sério. Então, olhando por esse aspecto, na vida real, eu acredito que todo mundo seria salvo. Mas enfim, são detalhes, né? E a gente releva esses pequenos detalhes. Afinal de contas, não existe filme perfeito. Mas sim, continuando com a história. O Alex tira os amigos do avião, o avião decola mesmo assim, e ele acaba explodindo, matando todo mundo que estava nele. E aí vem uma das partes que me irrita, porque muita gente fica com raiva do Alex. A professora Newton, que foi uma das pessoas que saiu do avião, tem medo dele pelo fato dele ter salvado ela e os amigos, dizendo que o avião tinha explodido. Sem contar que as investigações revelaram que tudo foi uma falha mecânica, onde teve vazamento de gasolina, problema na turbina do motor, e tudo isso ocasionou a explosão do avião. Então o Alex realmente não teve culpa. O que aconteceu ali com a premonição foi algo de sorte, digamos assim. Então eu fico com muita raiva da forma de como ele é tratado, porque alguns veem ele como sobrenatural, um vidente sobrenatural. Outros não gostam dele e acham que ele é doido, que ele é um bruxo. A única pessoa que trata ele bem, que realmente fala, olha, por causa de ti eu tô vivo e tudo mais, é a Clear, que é uma personagem que até então é demonstrada como uma pessoa isolada. Ela tá na turma do Alex, tá ali com o grupo, perdeu amigos, mas ela tá na dela, sabe? Ela é muito na dela. A história se segue até que a gente descobre que a morte não acabou por aí.
ela tá com raiva porque o Alex enganou ela, salvando as pessoas que não deveriam ter sido salvas. E agora ela tá voltando para pegar um por um das pessoas que sobreviveram. E não só pegar elas, mas também pegar numa ordem que, em teoria, é a ordem que eles deveriam ter morrido se estivessem no avião. Então, olha a loucura desse filme, pessoal. A morte aqui não é tratada como uma entidade de capuz, com uma foice. A morte é basicamente tudo. Ela tá onipresente no filme. Qualquer coisa, um vento, uma comida, ela tá no tempo. A morte tá em todo lugar. Então, a genialidade de Premonição é justamente essa. Como tu vai lutar contra a morte? Entende? Que é literalmente tudo. Não tem como fugir dela. Não dá para dizer, eu vou pegar um avião e vou para outro país para fugir da morte. Não existe isso. Ela tá em todo lugar. Então, isso é interessante. Mas o filme também é inteligente o suficiente para dar esperança pro elenco, para poder ter uma história. Porque senão seria fácil. É esperar, sentar e esperar a morte chegar, né? Mas não, eles dão essa esperança. Qual é a esperança? O Alex descobre o esquema dela. Quem é o próximo a morrer da lista. Então, ele tem uma chance de salvar essas pessoas. E com o passar do tempo, ele descobre também que se ele interferir na morte de uma pessoa, a morte pula para o seguinte da lista. Então, para eles, passa a existir uma esperança de que quando o último da lista morrer, ou se ele salvar o último da lista, ela segue adiante e deixa eles em paz. Então o filme todo é essa situação. Quem é o seguinte da lista? Como vai morrer? E será que o Alex vai conseguir impedir? E ao longo de cada morte, os sinais vão aparecendo. Detalhes, às vezes descarados, como é o caso da Terry, em que o Alex vê o reflexo de um ônibus na vitrine, ou bem sutis, como a morte da professora Newton, que o Alex está andando, então o cara mexe num pouco de mato que está pegando fogo e cinzas do fogo, brasas do fogo voam na cara dele indicando fogo, brasa. Então são vários detalhes muito interessantes e é isso que tornou Premonição uma franquia tão legal. As mortes, como a gente consegue ver as pistas da morte, né? Como a pessoa vai morrer. Porque a morte, ela é criativa nas mortes, né? A morte é criativa nas mortes. Ela é criativa porque tudo envolve acidente. Então, como vai ser desencadeado o acidente que vai gerar a morte daquela pessoa? E é muito legal. Isso é muito legal. É muito inteligente e é criativo. Então, Premonição, esse filme, ele consolidou algo realmente inédito, que é a própria morte como vilã. Porque até então, em questão de assassinos, na maioria das vezes, são pessoas ou entidades sobrenaturais que matam. Chuck, Jason, Jigsaw e por aí vai. Mas aqui a gente está falando de uma força que não tem como matar, apenas tentar se salvar ali momentaneamente. Então, Premonição foi um filme muito bom, ainda é nos dias de hoje, e que realmente foi um suspiro para a época de 2000, em que muitos filmes estavam ali deixando o terror, o gênero terror de uma forma cansativa. Já estávamos no terceiro Pânico, onde o Pânico 3 não foi tão bem. Sexta-feira 13, no anos 2000, já estava no nono, indo para o Jason X, que é o 10º. A Hora do Pesadelo já tinha feito o 7º filme. Então, muita coisa já tinha sido feita e já estava um pouco saturado. Premonição foi um respiro, né, para uma nova história, assim como os Jogos Mortais foi logo depois. Então, gente, assim, para quem ainda não viu, o que eu acho muito difícil, tira uma horazinha aí para assistir Premonição, porque é um filme muito divertido, com personagens carismáticos, com uma ideia muito original, muito boa, e que desencadeou vários filmes legais da franquia. E tá chegando aí, em maio,
dia 15, o mais novo filme que promete ser tão bom quanto os antigos. E isso é uma coisa que nós, fãs da franquia, estávamos esperando há mais de 10 anos, com o lançamento do último filme, que foi Premonição 5, lá em 2011. Então é isso, gente. O que vocês acham de Premonição? Vão aqui e comentem que eu respondo, tudo certo? E eu volto logo mais com Premonição 2. É isso, turma. Tchau.